Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E é claro, muitas novidades no vídeo de hoje, o Vasco forte no mercado atrás de novas contratações, muitos jogadores sendo oferecidos ao gigante da colina e inclusive poderemos ter novidades já nessa semana. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades envolvendo esse mercado que está muito agitado dentro de São Januário, inclusive sobre o Thiago Carleto, um jogador que vem sendo muito comentado como possível novo reforço para a lateral esquerda do gigante da colina, e falar também, é claro, sobre Vasco e São Paulo. Amanhã é dia de clássico, amanhã é dia de jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, é dia de decisão e temos muitas mudanças e novidades para o time titular. O Lisca realmente mudou tudo dentro do gigante da colina. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, dá essa moral para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. E também deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário. Eu quero ouvir você. Você, torcedor, acredita na classificação do Vasco? Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos. Tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar, é claro, de Vasco da Gama e começar falando sobre o que mais importa nessa semana, que é sobre reforços. É claro, a Copa do Brasil tem a sua importância, o torcedor vascaíno quer ver o Vasco classificado e vai ficar muito feliz se o Vasco conseguir passar da equipe do São Paulo amanhã às 9h30 da noite. Mas o que mais importa realmente nesse ano é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E para conseguir esse acesso é necessário reforçar a equipe. É necessário contratar novos jogadores, é necessário ir ao mercado. E é sobre isso que a gente vai falar nesse início do vídeo, sobre contratações, sobre novos reforços. E o Vasco vem buscando no mercado novas contratações. Ontem, o Alexandre Pássaro saiu de São Januário por volta das 11 horas da noite, o dia inteiro atrás de novos reforços, recebendo ligações, recebendo contatos de diversos empresários que estão oferecendo jogadores ao futebol brasileiro. Inclusive, o Vasco também está indo atrás de certos atletas e em dois polos principais. Primeiramente, em clubes da Série A. Clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco não busca, já que atualmente tem a regra da CBF que não permite que o Vasco contrate jogadores que já realizaram 7 jogos ou mais por clubes da mesma divisão. Ou seja, o mercado da Série B fica muito restrito ao Vasco. E o que sobra realmente é o mercado da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, aqueles jogadores que ainda não disputaram 7 jogos pelas suas equipes atuais, ou até mesmo o mercado internacional, o mercado sul-americano, o mercado europeu. Já que a janela abriu, o Vasco tem essa facilidade de ir fora do Brasil e buscar novas contratações. Já teriam, inclusive, atletas em stand-by, atletas que estariam ali com nomes fortes para ser contratados, esperando o aval para a contratação. Porém, segundo notícias, após a demissão do Marcelo Cabo, todos esses nomes que estariam em stand-by, na espera, no aval de contratação, foram todos descartados pelo Lisca. Ou seja, o Vasco teve que recomeçar e ir no mercado novamente, avaliar novos nomes e entregar para a comissão técnica. E além de novos reforços, saídas também podem acontecer. Segundo notícias, o elenco do Vasco ainda é muito grande e para trazer novos jogadores, teria que ser necessário esvaziar mais ainda a folha salarial e dar espaço para que o Vasco conseguisse trazer jogadores mais caros, jogadores de mais qualidade. E para isso precisaria esvaziar essa folha atual, como já esvaziou, liberando o Lucas Santos, liberando o Thiago Reis e quem sabe novos jovens podem estar de saída desse atual elenco. E com relação à chegada de reforços, volto a repetir, tem nomes, muitos nomes sendo oferecidos ao gigante da colina atualmente, praticamente no mesmo nível que vinha sendo oferecido nesse início de temporada, como o Pássaro falou, que o telefone dele não parava de tocar. Muito provavelmente nesse atual momento o telefone dele também não para de tocar. Muitos empresários, jogadores vêm ligando diariamente, né, hora a hora,
para o diretor executivo do Vasco para tentar cavar uma vaga dentro do Gigante da Colina. Todos esses nomes estão sendo analisados pela equipe de desempenho do Vasco, depois são passados para o Alexandre Pássaro e aí sim chegam na mão da comissão técnica liderada pelo Lisca para, quem sabe, serem contratados. E segundo notícias, já teremos novidades nessa semana relacionada a novas contratações. Hoje ou amanhã, antes da partida, não teremos uma contratação, mas quem sabe após o jogo contra o São Paulo já teremos novidades relacionadas a novos reforços dentro do Gigante da Colina. E um nome que ganhou força nesses últimos dias foi o do Thiago Carleto, um lateral esquerdo que tem passagens por diversos clubes aqui da Série A e B do Campeonato Brasileiro, como Santos, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Vitória, times de fora do Brasil, como até mesmo o próprio Valência da Espanha. É um jogador muito renomado e é um nome que tem muito se comentado dentro do Gigante da Colina. É um lateral, volto a repetir, esquerdo, que está atualmente sem clube. Ele tem apenas 32 anos e estava no Vila Nova. Foi o último clube em que ele esteve e acabou tendo o seu contrato rescindido por motivo de lesões. Ele disputou apenas 3 jogos pelo clube de Goiânia e, sendo desses 3 apenas um como titular entre os meses de março e abril, e acabou se machucando e sendo entregue logo no primeiro instante de chegada ao clube ao departamento médico. Ele chegou a se recuperar, foi relacionado para o jogo contra a Ponte Preta algo em torno de 5 semanas atrás, porém não conseguiu nem sequer entrar dentro de campo e teve a sua rescisão de forma amigável com o Vila Nova. Ele atualmente se encontra livre no mercado e teve o nome colocado, muito forte dentro do Vasco, principalmente nesses últimos dias, no caso ontem. Mas eu vim aqui para esclarecer a vocês. Não há nenhuma chance do Thiago Carleto vestir a camisa do Vasco. Isso foi confirmado, inclusive, pelo próprio portal de notícias UOL, que não há o interesse do Gigante da Colina na contratação do Thiago Carleto. Então, vamos esquecer, vamos aliviar. Vasco deve sim contratar um lateral esquerdo, mas o Thiago Carleto não é nenhuma prioridade e nem sequer chance de reforçar o Gigante da Colina para esse restante de temporada, mas assim que tivermos novidades relacionadas a novas contratações, traremos para cada um de vocês. Deixa aí a sua opinião, o que você acha, deixa um nome que você acha que o Vasco deve ir ao mercado, contratar, um bom jogador que está livre no mercado e quem sabe a gente não faz um vídeo falando sobre ele e leva para essa atual diretoria. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E agora sim, Vasco e São Paulo, vamos comentar sobre essa partida. Jogo importante, jogo decisivo, é clássico, jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Vasco está muito focado. O Lisca decidiu que vai com força máxima para essa partida. Não importa se está em fase ruim na Série B. O Vasco é o Vasco e o Vasco vai buscar a classificação amanhã contra o São Paulo. Nada disso de poupar jogadores para esse jogo da Copa do Brasil. Inclusive, o Lisca fez muitas mudanças para esse jogo. São 5 alterações na equipe titular do Vasco em comparação com o último jogo contra a equipe do Botafogo. E o treino de hoje, pela parte da manhã no CT do Almirante, definiu qual será a equipe. O Vasco aí, inclusive, que nesses últimos anos tem um retrospecto muito favorável contra o São Paulo nos campeonatos brasileiros do ano de 2018, 2019 e 2020. Foram 3 vitórias e sendo todas essas vitórias feitas com 2 gols do Vasco da Gama. Ano passado foi um 2-1, ano retrasado um 2-0, inclusive com gols de Thales Magno e Felipe Bastos. Em 2018, outro 2-0. Então o Vasco vai sim, muito confiante que tem essa condição, da mesma maneira que aconteceu nos campeonatos brasileiros, de ir amanhã pela Copa do Brasil e conseguir fazer 2 gols também contra a equipe do São Paulo. A gente tem que acreditar. O Vasco é o Vasco tem um histórico muito positivo contra o São Paulo e vai sim, até o fim, lutar por uma classificação. E com relação às mudanças, o Lisca fará sim algumas mudanças pontuais na equipe titular. Primeira, se tratando da zaga. Miranda muito provavelmente entrará no lugar do Hernando. Já deu, Hernando cansou, não tem mais condições de ser titular da equipe, isso está sendo visível e o Lisca fará a primeira alteração no sistema defensivo da equipe. Com relação ao meio-campo, Marquinhos Gabriel estará de saída para a entrada do Sarrafiori, que vem entrando inclusive muito bem nessas últimas partidas, e até mesmo Arthur Salles foi treinado na ponta direita, no lugar do Morato, que atuou de titular na última partida contra o Botafogo. Porém, quem deve entrar naquele lugar é o Gabriel Peck, jogador que vinha sendo utilizado como titular nessas últimas partidas. E além disso, também teremos o retorno do Zeca para a lateral esquerda e também o retorno aí do Léo Jabá, aliás,
para a ponta direita. O Vasco vai sim com muitas mudanças, muitas alterações e teremos, quem sabe, um Vasco diferente para esse jogo importantíssimo. Vamos sempre acreditar na classificação do Gigante da Colina e, quem sabe, com essas alterações, com essas mudanças, ver um Vasco muito melhor dentro de campo e buscando aí a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo, que terá alguns desfalques, a Arboleda em recuperação, vai viajar para o Rio, porém não enfrentará o Vasco, já que o São Paulo permanecerá até a próxima partida contra o Atlético Paranaense no sábado pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E além do Arboleda, Éder, Luciano e Marquinhos seguem em recuperação. O Crespo, quem sabe, pode até mesmo poupar alguns jogadores para esse jogo de amanhã contra a equipe do Gigante da Colina. Acreditar demais que o Vasco possa conseguir um resultado positivo, possa sair com essa classificação e dar muita alegria ao torcedor vascaíno, mas principalmente confiança a esse atual elenco. E para finalizar o vídeo, falar sobre uma notícia surpreendente que é relacionada ao Evander, jogador que teve passagens aqui pelo Vasco no ano de 2018. Ele atualmente tem 23 anos e vive o seu melhor momento na carreira no Dinamarca, no campeonato dinamarquês pelo Midland da Dinamarca, desse país. Um clube que, inclusive, foi muito bem nesse último campeonato na Liga Nacional do país. E, inclusive, a promessa do Gigante da Colina se tornou realidade por lá. É um jogador que, inclusive, foi muito elogiado pelo atual treinador do Midland, que disse que está profundamente impressionado e fascinado com a qualidade do Evander. Falou que ele tem um nível extraordinário, que é raramente visto, principalmente na Dinamarca. Faz o jogo ofensivo da equipe funcionar. E o Evander completou que tem algo especial e deu um passo para cima e tem um nível muito acima, no caso da Superliga, a Liga da Dinamarca. Surpreendente realmente o que vem acontecendo. O atleta que tem 106 gols, 106 jogos, 28 gols, 23 assistências e também 260 passes decisivos. Os bons números, inclusive, garantiram ao Evander o prêmio de melhor jogador do campeonato dinamarquês da última temporada. Totalmente surpreendente, mais um atleta que sai do Vasco da Gama muito criticado e consegue se destacar por outra equipe, e isso realmente vem acontecendo com bastante frequência dentro do Gigante da Colina. E o pai do Evander foi bem claro, dizendo que o atleta vem recebendo muitas propostas para deixar o Midland, clube que está ele atualmente jogando pela Dinamarca. E segundo aí o Transfer Market, o valor do Evander no mercado atualmente vale em torno dos 6 milhões de euros. Algo ali que equivale a quase mais ou menos 40 milhões de reais. O Vasco teria sim direitos com tal venda. O Vasco não tem nenhum direitos econômicos do atleta. O Campelo vendeu tudo quando estava saindo do mandato, então o Vasco realmente só consegue uma certa quantia do valor com o mecanismo de solidariedade, que é 5% do valor da venda. Se realmente for vendido pelo seu atual valor de mercado, o Vasco teria direito a algo em torno dos 2 milhões de reais. Não é uma grande grana, da maneira que o Vasco poderia faturar com uma venda do Evander, mas já é um adianto. 2 milhões de reais, é claro, é um dinheiro importante ainda mais para a situação financeira atual do Gigante da Colina. E mais uma notícia que surpreende todos nós, torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo todas as notícias, todas as novidades. Se você curtiu, de verdade, se inscreva no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva, ative o seu sininho de notificação e até mesmo se você já assiste os nossos vídeos com uma frequência. Se você chegou aqui no final do vídeo, acredito que você curtiu demais o nosso conteúdo. Vascaíno ajuda Vascaíno, então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like e o seu comentário sobre algum reforço que você acha que o Gigante da Colina deve aproveitar e contratar para esse restante de temporada. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem, é claro, com Deus e também saudações vascaínas.